professor Marcelo Ferrari. Vamos dar continuidade aos estudos de raízes, tá? Então nós temos aí o exemplo, né? Raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado, tá? Sempre quando eu tenho um expoente fora do parênteses, tá? Esse ao quadrado, no caso aqui, ele pertence ao radicando, tá? Ele se torna o expoente do radicando. Então, raiz cúbica de 10 ao quadrado é igual a raiz cúbica de 100, porque 10 ao quadrado é elevado a 100, certo? Nós temos aqui mais dois exemplos, né? Raiz cúbica de 2 elevado à quarta e raiz cúbica de 2. O que acontece? Esse 4 aqui, que está fora do parênteses, ele pertence ao radicando, certo? Então, aí vai ficar raiz cúbica de 2 elevado à quarta, se torna um expoente do radicando, dividido por raiz cúbica de 2. Aplicando a propriedade aqui, esse 2 quartos ele pode ser desmembrado, né, em 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 1, sendo que 3 mais 1 é igual a 4, ele vai ficar nessa situação aqui. Então, por que eu coloquei 3 mais 1? Porque esse 3 aqui você corta com essa raiz, vai ficar o 2 isolado, certo? Nesse caso aqui. Então, vamos continuar aqui. Então, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 a 1, dividido por raiz cúbica de 2. Aí, você aplica a propriedade, a segunda propriedade, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2, certo? Eu desmembrei isso daqui. Aí, vai ficar aqui, corta esse com esse, fica 2, tá? Vezes raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2. Corta esses dois, raiz cúbica de 2 por raiz cúbica de 2, vai ficar 1. 1 vezes 2 é 2, certo? Vamos prosseguir aqui. Quarta propriedade, raiz de outra raiz, tá? Quando eu tenho essa situação aqui, ó, você vê que são os índices diferentes. O que eu faço? Eu multiplico esses índices, tá? Raiz de outra raiz, então fica m vezes n, raiz de a, tá? Nós temos alguns exemplos, nós vamos passar para vocês aqui. Para obtermos a raiz de uma raiz, conservamos o radicando, ok? O que é o radicando? O radicando é o que está aqui dentro, certo? E multiplicamos os índices. Então, quando você tem raiz dentro de uma outra raiz, então é só multiplicar os índices. 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, raiz de 12, tá? Vai ser raiz sexta de 12, certo? Aqui é a mesma coisa. Se você quiser desmembrar, raiz 15ª de 32. Eu posso desmembrar em 3 vezes 5, raiz de 2 à quinta. 3 de 32 corresponde a 2 à quinta. Então, aqui fica mais fácil, né? Então, fica raiz de 3, raiz quinta de 2 elevado à quinta. Eu posso cortar esse com esse, tá? Nós vamos ver no exemplo aqui. Então, o resultado fica raiz cúbica de 2, ok? Esse é o resultado. Temos aqui a quinta propriedade, tá? Que é a simplificação de raízes, ok? Eu tenho aqui uma raiz m, né? Onde a é elevado a n. Então, eu posso pegar esse m e multiplicar por p, por um número qualquer, né? Aí o p está representando um outro número. M vezes p, raiz de a n vezes p, pelo mesmo número, certo? Então, fica raiz de a, de m, desculpa, radicando a elevado a n igual, também pode ser dividido por p e dividido por p. Quando eu tenho que fazer, eu tenho que dividir sempre pelo mesmo número, tá? Vamos ver um exemplo disso daqui prático. Então, aqui, quando multiplicamos ou dividimos o índice de uma raiz e o expoente do seu radicando, tá? Índice da raiz qual que é? Isso daqui. E o expoente do radicando é o que está dentro da raiz, certo? Por um mesmo número natural não nulo, tá? No caso aqui eu vou dividir por 2 e dividir por 2, certo? Então, nós, aqui no caso, dividindo por um mesmo número natural não nulo. O valor da raiz não se altera. Então, se eu dividir isso aqui por 2 e dividir por 2, o que vai dar? Vai dar a raiz cúbica de 15, tá? Que é a mesma coisa que 15 elevado ao quadrado, raiz sexta de 15 elevado ao quadrado. Não se altera, ok? Então, essa propriedade é justamente para você fazer isso. E aqui nós encerramos, beleza? Tranquilo? De boa.